Queria agradecer à Associação Não Apaguem a Memória pelo convite que me foi feito para estar aqui convosco, de certa maneira para compartilhar também um pouco essa experiência, essa vivência, que é a nossa história, mas é a história de nós que a vivemos, mas também é a vossa, porque de qualquer modo, e quando falo de vossa, falo de vossa da geração, da minha geração, mas das gerações que nos sucederam. Porque de uma forma ou de outra, todos nós acabamos por ficar marcados por esse regime que oprimiu os nossos povos durante 4 décadas e de que Tarrafal foi, sem dúvida, um símbolo importante. Tenho a convicção de que, apesar de haver o reconhecimento da necessidade de preservar a memória do Tarrafal, dos Tarrafais, que é necessário fazer-se algo mais que garanta a perenidade dessa memória, para que ela não desapareça fisicamente, mas também não desapareça imaterialmente. E para isso há a contribuição que todos nós podemos dar, mas eu penso que há também a responsabilidade por parte dos poderes, dos governos, de garantirem que essa imaterialidade se mantenha. E Tarrafal pode apresentar uma oportunidade bastante grande para que, inclusivamente, os governos, os poderes, conjuguem os seus esforços no sentido dessa preservação. Eu penso que é possível, que é desejável, e tenho também uma esperança de que, com a celebração do 35º aniversário da libertação dos últimos presos políticos do Tarrafal, que se vai realizar na praia no próximo 1º de maio de 2009, que essa oportunidade possa surgir e que possa haver passos concretos neste sentido. Vou procurar dar-vos pinceladas, talvez, alguns elementos sobre a vida, a nossa experiência que no campo que era chamado campo de trabalho de Chombong. Nós, quando fomos recebidos à porta por esse meu conterrâneo, lembrei-me da inscrição que havia nos campos de concentração da Alemanha, mais ou menos dizia isso: Arbeit macht frei, que o trabalho liberta, e certamente que o nome de campo de trabalho dizia alguma coisa a esse respeito. Eu fiz parte do primeiro grupo de presos políticos cabo-verdianos e detidos em Cabo Verde, que foram internados no campo de Tarrafal, onde nós chegamos no último trimestre de 69, alguns meses depois de o Tribunal Militar da Praia nos ter condenado por aquilo que chamavam atividades subversivas contra a segurança externa do Estado e associação a uma organização terrorista cujos objetivos eram separar parcelas da mãe pátria. Mais ou menos era o que constava da acusação. Não fomos, porém, os primeiros cabo-verdianos a chegar ao Tarrafal como presos políticos. Antes de nós, vários compatriotas que residiam na Guiné tinham passado nos seus calabouços, juntamente com os seus camaradas guineenses, designadamente aqui o embaixador Constantino da Costa, que foi companheiro deles e que saiu, que foram transferidos da prisão de Tarrafal de regresso para a Guiné-Bissau pouco antes de nós chegarmos. De certa maneira, libertaram o campo dos guineenses para fazer espaço para nós. Quando chegamos ao Tarrafal, o campo encontrava-se dividido em 2 secções, a dos presos políticos situada na Nascente, onde estavam encarcerados os presos políticos angolanos, e a dos presos de delito comum, situada a Poente, destinada aos cabo-verdianos condenados, aquilo na figura jurídica de então se chamava de pena maior. Suponho que eram penas superiores a 2 ou 3 anos. O nosso grupo, composto por 4 camaradas, que eram o Lino Miranda, infelizmente já falecido, Carlos Tavares, Jaime Scofield e eu,
foi conduzida ao campo dos presos políticos num conjunto de pequenas celas contíguas à cela disciplinar. A nossa chegada ao campo foi marcada por uma grosseira manifestação de violência que era, obviamente, destinada a servir-nos de aviso. A dirigir o campo, como aqui já foi dita pelo embaixador Pacavira, estava um cabo-verdiano fiel e esforçado o quanto era necessário para garantir a confiança dos seus patrões, como até esta passagem do documento que foi aqui lida, foi aqui apresentada o documento que foi citado por Raimundo Narciso durante a sua sessão de abertura. Poucas horas depois de sermos metidos nas celas, o diretor mandou retirar da cela, ele desceu ao campo, veio e mandou retirar da cela o poeta António Cardoso, que estava lá, estava detido nesta cela disciplinar, e provocou, e perante a indignação óbvia que lhe causou, ele reagiu com uma expressão que nunca se há de apagar da minha memória, porque inclusivamente foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra que eu desconhecia. E ele voltou-se para o chefe dos guardas, que estava com ele, e disse-lhe assim: ó Sr. Reis, deu uma tosa nesse gajo. Foi a expressão que ele utilizou. O António Cardoso, que é pequenino, frágil, que estava, havia muitos anos, muitos meses, estava submetido a condições extremamente duras na cela disciplinar, foi alvo de uma série de bastonadas que o deixaram prostrado, caído no chão, a berrar, a gritar, todo ensanguentado. Depois pegaram nele e meteram na sala. Isso foram poucas horas após nós chegarmos. Nós sabiam que estávamos a observar, porque as grades estavam um pouco mais acima. Com a barulheira que fizeram à frente da nossa cela, obviamente que teríamos de estar lá a ver o que é que estava a passar. Isso foi, obviamente, um aviso que o nosso conterrâneo, que nos dizia que todos os dias, antes de ir para a cama, rezava e que ouvia a voz de Cristo dizer-lhe: Eduardo, cumpriste o teu dever. Ele repetia-nos isso todos os dias. Portanto, a cena foi obviamente para nos impressionar, para nos advertir, como aliás ele já nos tinha feito, tinha dito à chegada que o campo não era um campo de férias. António Cardoso, porém, não era um homem que se deixasse intimidar. Mal foram apagadas as luzes. Eu tenho uma grande admiração por António Cardoso e queria prestar-lhe aqui uma homenagem muito sentida, porque foi durante muito tempo foi o nosso único contacto, e de uma maneira muito especial, porque as nossas celas estavam contíguas. E logo depois de apagarem as luzes, estávamos todos revoltados, talvez aí por volta das 10 horas, 11 horas da noite, começamos a ouvir bater do outro lado da parede. E iniciamos então uma longa conversa que durou muitos meses, devem calcular o tempo que levávamos para dizer uma palavra. O zaferino devia ser um problema. Então começamos os nossos contactos e ele contou-nos, fez-nos saber tudo aquilo que era a vida do campo, como é que as coisas tinham passado. Ele disse-nos inclusivamente que havia 6 meses que ele se encontrava a pão e água, privado de correspondência, privado de visitas, privado de assistência médica, privado inclusivamente de luz, de material de escrita, de material de leitura, por causa do seu espírito de rebeldia.